de Arielle e eu faço parte do programa de educação tutorial e a gente está realizando esse projeto de sobremesa universitária. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os medicamentos antihipertensivos e como eles atuam no nosso organismo e também sobre formas paliativas de aplicação da hipertensão arterial. Bom, para a gente entender como esses medicamentos e para que eles servem, a gente tem que entender um pouco sobre a patologia. Então, a hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, ela é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados de pressão sanguínea nas artérias. E ela acontece quando os valores de pressões máximas e mínimas são iguais ou ultrapassam 14/9, né? A pressão alta ela é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, infarto, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. Bom, as principais causas da pressão alta ou hipertensão é o fumo constante, o consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, elevado consumo de sal na sua alimentação, níveis muito altos de colesterol e falta de atividade física. Sendo que ela pode ser de forma passada de geração em geração e tem uma grande incidência da pressão alta em raças negras, em diabéticos e em pessoas com mais idade. A prevenção da hipertensão ela pode ser feita pelo aumento de atividades físicas, manter aquele peso adequado, se necessário mudar os hábitos alimentares, não abusar do sal na sua alimentação, abandonar o fumo caso você tenha essa rotina, moderar o consumo de bebidas alcoólicas e evitar esses alimentos gordurosos, e isso vai afetar diretamente seu colesterol, e controlar a diabetes para aqueles pacientes que têm diabetes conciliado com hipertensão. Bom, o tratamento, né? Essa é uma doença que ela não possui cura, mas sim controle. Então, os medicamentos eles são divididos por classes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. E isso é importante para que cada paciente realize o tratamento de forma adequada, de acordo com o seu caso. Então, existem várias classes. E as principais classes são esses diuréticos, bloqueador de canal de cálcio, bloqueadores adrenérgicos, vasodilatadores diretos, inibidores de enzima conversora da angiotensina, antagonistas de receptores de angiotensina. Os diuréticos é uma classe muito comum e a sua principal função é manter o equilíbrio de balanço hídrico, ou seja, fazer a eliminação de sódio e água pelos rins. Então, o mecanismo de ação é através da diminuição da reabsorção de sódio e de um ânion acompanhante. Como exemplo e principal é o cloreto. Sendo assim, vai ter um aumento da perda de água de forma secundária, porque vai ter um aumento de eliminação de cloreto de sódio, que é caracterizada a natriurese. Um dos principais exemplos de diuréticos é a espirolactona, a hidroclorotiazida e a furosemida. Elas são muito disponíveis no SUS através da UBS. Os bloqueadores de canal de cálcio, eles têm como principal função impedir o aumento da concentração intracelular de cálcio nas células que formam a musculatura lisa dos vasos. Então, o mecanismo de ação deles é justamente fazer essa inibição do fluxo de cálcio extracelular para o interior das células, que é através do canal lento, que é o canal tipo E. E ele vai estar presente em células excitáveis. Então, esse bloqueio pelo canal tipo L vai resultar numa passagem, né, uma redução dessa passagem de concentração de cálcio intracelular e uma dilatação das artérias e arterúlas. Um dos principais medicamentos é o amlodipino e o nifedipino, também presente no SUS. Os bloqueadores adrenérgicos têm como principal função a diminuição da contratibilidade do miocárdio por um mecanismo chamado inotropismo negativo, e ele vai diminuir a liberação da renina e vai levar à redução dos níveis de angiotensina 2 na circulação sanguínea, que é um principal hormônio que é responsável por essa dilatação e vasoconstrição. O mecanismo de ação vai ser através do bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos, inibindo as respostas cronotrópicas, inotrópicas e vasoconstritoras. Isso vai ser causado, pelas catecolaminas,
epinefrina e norepinefrina já presentes no nosso organismo. Então, um dos principais exemplos desses medicamentos dessa classe é o atenolol e o propanolol. Os vasodilatadores diretos têm como principal função, e são muito utilizados, devido à sua ação no relaxamento dos vasos e à consequente redução da resistência vascular periférica, cujo resultado é diminuir a pressão arterial. Eles têm um mecanismo muito simples, porque eles são diretamente relacionados à vasodilatação dos vasos. Então, o mecanismo de ação dele vai atuar justamente nessa musculatura da parede vascular e vai promover esse relaxamento muscular. E dessa forma vai ter uma vasodilatação e a redução da resistência vascular periférica. Mas um efeito adverso é que eles promovem uma retenção hídrica e uma taquicardia reflexa, o que é contraindicado o seu uso de forma monoterápica. Então, eles devem sempre ser associados a medicamentos diuréticos e beta-bloqueadores. Um dos principais medicamentos dessa classe é a hidralazina. Os inibidores da enzima conversora da angiotensina têm como função a inibição da enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2 e funciona como um composto ativo capaz de provocar vasoconstrição. O mecanismo dele é através dos bloqueios dos efeitos de uma hormona produzida naturalmente pelos rins, que é a angiotensina 2. Ao bloquear esse efeito da angiotensina 2, os inibidores SECA vão provocar esse relaxamento dos vasos sanguíneos e vai reduzir a pressão arterial. Aí a gente vai ter o captopril e o enalapril. Os antagonismos de receptores de angiotensina 2, de angiotensina, vai ter como função a ação vasodilatadora. Sendo assim, vai ter um bloqueio da angiotensina 2. Porque como a gente pode ver nesse esquema que eu coloquei aqui, a gente vai ter o captopril, né, que foi o medicamento citado anteriormente, que ele vai ter ação na angiotensina 2. Mas o antagonismo de receptores de angiotensina, ele vai bloquear a angiotensina 2 após a sua formação para ela não ter ação no receptor de angiotensina 1. Então, a ação dele vai ser de forma antagonista e vai ser logo depois da angiotensina 2 já ser formada. E isso vai provocar uma vasodilatação, ou seja, vai evitar essa vasoconstrição e essa aldosterona formada. Um dos principais medicamentos e mais comuns utilizados hoje pelo SUS e por pacientes que possuem hipertensão arterial é o losartano. Bom, outras formas de medicamentos também e de formas paliativas de tratamento são os fitoterápicos. Esses fitoterápicos aí sempre devem ser utilizados sobre orientação médica e sempre devem ser informados ao médico como eles estão sendo utilizados, porque alguns fitoterápicos possuem efeitos adversos, principalmente quando conciliados a medicamentos. Sendo assim, eu trouxe alguns exemplos, como a alfenazerum BET, que é a colônia, ela tem uma ação vasodilatadora pela liberação de óxido nítrico estimulado pela bradicinina, através de receptores beta. Bom, o modo de utilização dela é através da infusão e a decocção das suas folhas. A erva cidreira, ela também tem essa ação vasodilatadora e o modo de utilização dela é através da infusão e maceração das suas folhas. O chuchu, ele é muito utilizado na nossa alimentação, mas as suas folhas e frutos eles têm propriedades diuréticas, cardiovascular e anti-inflamatória. E o modo de utilização é através da infusão feita a partir das suas folhas, mas é indicado também para o tratamento de hipertensão e para dissolver cálculos renais. O maracujá, que é a passiflora, que é muito utilizado no nosso suco, em alimentos normalmente, auxilia como um diurético, sedativo e tranquilizante. E a modo de utilização dele é a infusão ou maceração das suas folhas. Aqui está um pouco das minhas referências, mas é sempre bom orientar que você deve sempre procurar um médico e a orientação dele e de um farmacêutico antes de ingerir qualquer tipo de medicamento, se você tiver dúvida como fazer, sempre procurar um profissional da saúde para isso. É isso. Caso tenha alguma dúvida, comenta e pode entrar em contato com a gente. Obrigada!